Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Blow Your Mind. Para você que não me conhece, eu sou o Adelson Duque e você me encontra nas redes sociais pelo Instagram adelson.duque. Pessoal, mas hoje eu já tenho uma notícia para dar nesse começo do podcast. A nossa estrela amor não vai participar, porque a Giovana enfrentou uma bateria de trabalho bem intensa e ela acabou forçando um pouquinho a voz. Então ela está se recuperando e no próximo episódio, com certeza, ela já deve estar de volta para trazer aqueles insights espetaculares que ela traz sempre para a gente. Então, para você não perder nada do que ela está postando, segue ela no @Giovana Mentoria. E lá ela está sempre com dicas muito legais sobre carreira. Dado esse recado, a gente vai seguir e começando daquele jeito, né? A gente sempre traz convidados muito especiais e hoje não poderia ser diferente. Mas hoje nós temos um fator bem agravante por aqui. Além de ser um convidado especial, eu conheço esse cara há quase 40 anos. É um cara que eu admiro, que eu tenho muita inspiração, que tem uma carreira muito bonita e que eu já não sei mais o que falar. Eu estou falando dele, do Alisson, meu irmão. Alisson, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho de você para a gente iniciar esse podcast. Ô, pessoal, bacana estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado, Adelson, obrigado, Giovana. Meu nome é Alisson, sou Alisson Jesus. Eu moro aqui em Taubaté, eu sou empreendedor, tenho alguns negócios aqui na cidade. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Eu comecei a minha carreira profissional em 1992, trabalhando aí nas indústrias aqui de Taubaté, né? Passei pela Volkswagen, passei pela Ford, passei pela Cameron. E em algumas empresas de São Paulo não tão conhecidas, e entrei nesse ramo do empreendedorismo aí em 2016, quando tudo isso começou, toda essa nossa história aí, com muita transpiração, muita luta, e hoje a gente começa aí um caminho aí de sucesso, onde as pessoas começam a nos conhecer, não só no Brasil, mas fora também. Então, eu sou uma pessoa que sou graduado em administração de empresas, tenho uma especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente estou fazendo mestrado, e vai ser uma grande satisfação aí fazer um bate-papo, trocar algumas ideias aí, compartilhar um pouquinho da nossa experiência profissional. Legal, muito legal. Começou muito bem a explanação, né? Já dando grandes detalhes aí. E, Alisson, não sei se você acompanha o nosso podcast, mas a gente sempre abre com uma frase do dia inspirada no nosso convidado. E a frase de hoje é: correr riscos é não ter medo de errar. Essa frase foi inspirada no nosso convidado, porque, como eu disse, né, ele é um cara que tem uma carreira muito legal, que eu admiro, que me inspira. E a gente pensou nessa frase porque a gente acha que combina muito bem com ele. E sem mais delongas, Alisson, com essa frase em mente, vamos começar lá do início, né? Vamos tentar lá traçar uma cronologia para a gente entendendo melhor como você construiu sua carreira. Você começou no Senai, né? Como todo bom taubatiano, você iniciou sua carreira pelo Senai. Eu tô certo? Por que você escolheu o Senai? Na verdade, naquela época, né, em 92, nós tínhamos poucas opções, né? O termo empreendedorismo era um termo muito limitado, né? Então, naquele tempo, a gente realmente tinha a opção de trilhar dois caminhos, né? Ou você fazia uma imersão na carreira acadêmica, né? Entrava de cabeça aí, estudando aí o dia todo, para se tornar aí talvez um engenheiro ou um médico, alguma coisa nesse sentido. Ou você se sacrificava um pouquinho, fazendo alguns cursos profissionalizantes durante o dia e estudando à noite, né? Comigo não foi diferente. Eu entrei no Senai em 1992, fui mecânico geral, estudei 1 ano e meio, era o período inteiro, né? Entrava para estudar às 7 horas da manhã, saía às 5 da tarde, ia para casa, fazia algum tipo de refeição e à noite ia para a escola, né? Eu fui um felizardo, né? Eu já entrei no Senai já pela Volkswagen,
né? Eu já comecei a estudar, já comecei a fazer o meu curso profissionalizante, já tendo um salário, né? E um salário que, diga-se de passagem, de respeito, tá? Um salário que nos dias de hoje, aí, em comparação, seria algo em torno aí de um salário mínimo para um garoto aí de 14, 13 anos. E a sequência foi, logo após terminar o curso, né, que tinha duração de 1 ano e meio, a gente já foi automaticamente para a indústria, né? Já foi automaticamente para a Volkswagen, onde a gente ficou lá por aproximadamente 10 anos, né? Passamos por diversas áreas, foi uma escola extremamente interessante, tive a oportunidade de dar os meus primeiros passos, foi uma época que eu tive a oportunidade de aprender bastante, né? Mas eu não tinha tanta identificação com a parte técnica, né? Eu sempre me considerei mais uma pessoa da parte mais teórica, da parte mais de processos. E eu, nesse tempo, continuei me qualificando. Mas a primeira grande etapa aí da minha vida profissional foi na Volkswagen, aí, começando pelo Senai e posteriormente se tornando um profissional de ferramentaria. Muito legal, muito legal. Eu também acabei trilhando esse caminho, né? Passei pelo Senai, né? E como você falou, a gente teve a oportunidade de iniciar pela Volkswagen, né? E passar ali e começar a construir uma carreira. Mas, Alisson, diante disso, né? Você começou ali no Senai e tal, mesmo sem saber muito o que a vida profissional te reservava. Você falou que teve a duração de 1 ano e meio e foi conciliando com os estudos ali do segundo grau. Mas ao finalizar o segundo grau, eu vi aqui pelo release que você mandou para a gente que você é graduado em administração. Como você chegou a essa conclusão de fazer administração? Era algo que você já tinha vislumbrado na sua adolescência? Era uma coisa que seus pais te apoiaram, né? Nossos pais, vamos dizer assim, te apoiaram. Como foi essa sua escolha? Por que administração? É um curso da moda? É um curso legal? Por que você trilhou esse caminho? Na época da indústria, hoje eu realmente não sei como os negócios têm caminhado aí no mundo corporativo, aí, né, nos grandes business, se é que eu posso falar assim, mas naquela época era extremamente importante você ter uma faculdade, né? Como eu sempre me identifiquei muito mais para o lado de humanas, para o lado mais de processos, fazer a faculdade de administração naquele momento era algo que fazia muito sentido, né? Não que eu tenha me arrependido de fazer o curso de administração, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma contabilidade ou talvez economia, porque eu acho que eu conseguiria adequar mais os conhecimentos e trazer um pouco mais para os negócios hoje. Por exemplo, hoje você sendo um contador, conhecendo de processos contábeis, para o empreendedor é extremamente importante, né? O empreendedor que tem conhecimento de questões tributárias, questões legais, questões fiscais, ele tem realmente aí uma vantagem competitiva, né? Ele tem um entendimento realmente de finanças dentro do seu negócio. Naquele momento onde que eu estava na Volkswagen, fazia muito sentido, né, fazer um curso de administração, concluir esse curso, uma vez que eu já estava fazendo curso de inglês por incentivo do meu pai. Meu pai ele tem uma influência muito grande sobre a minha educação, né? Eu não tive a oportunidade de nascer em berço de ouro, mas meu pai me proporcionou a melhor educação possível, né? Então, em paralelo ao curso de Senai, eu já estava fazendo meu curso de inglês, né? Embora não era fluente naquela época, e fazia todo sentido, quando eu terminei o segundo grau, partir para um curso de administração. E foi assim, aí durante 4 anos, foi um curso bem interessante, me trouxe algum conhecimento, mas se eu tivesse a chance de voltar atrás, eu teria feito uma contabilidade ou economia, eu acho que faria mais sentido. Legal, legal. Você falou aí da administração. Geralmente a gente acaba, depois que a gente atinge uma certa idade, a gente fala, puxa, poderia ter ido por caminhos diferentes, né? Mas eu acho que tudo faz parte de uma construção mesmo, né? De errar, acertar. Eu acho que cai na frase
que foi inspirada no nosso convidado de hoje, né? Que é correr riscos, é não ter medo de errar. E infelizmente ou felizmente, se a gente soubesse quais seriam os rumos da nossa vida, eu acho que não teria tanta graça. Você comentou aí, né, na introdução, que você ficou quase 10 anos, né? Ou 10 anos na Volks. E isso é um dos pontos que me admiram em você, porque eu me recordo que nessa época que você decidiu trilhar novos caminhos, eu também já estava na Volks e você, de repente, você falou assim, isso aqui não é mais para mim. O que estava te incomodando naquele momento? Por que você sentiu esse comichão e essa necessidade de mudança? E para onde você foi nessa época? É um choque, né? Você, por exemplo, quando é um profissional já com uma carreira bem estabelecida, com uma certa estabilidade no emprego, e um salário legal, né? e um salário relativamente muito competitivo, né? Você chegar a tomar a decisão de não ser mandado embora e pedir demissão para buscar novos objetivos, novos caminhos, né? É uma coisa que realmente as pessoas têm muita dificuldade de entender. Fala, poxa, você é louco, você não tem, está sem juízo. Não, eu sempre quis voar, tá? Eu sempre quis voar. Para mim, o céu é o limite. Eu tenho objetivos assim muito claros. Eu acredito muito em mim, né? Eu me considero o meu maior concorrente. Estou sempre me desafiando, gosto de um ambiente desafiador. Não me sinto confortável num ambiente calmo, num ambiente tranquilo. Gosto de sair da minha zona de conforto, gosto de chamar responsabilidade. E para minha carreira sempre foi assim, né? Então, a partir do momento que eu percebi que eu não tinha muito mais o que contribuir ali na Volkswagen, e também percebi que naquele momento, de acordo com a urgência que eu tinha, eles não tinham nada para me oferecer, a Audi, que era uma empresa parceira, né, que fazia parte do mesmo grupo, estava se instalando no Brasil, estava chegando em São José dos Pinhais ali, chegou em 99, e em 2001 eu consegui desenvolver alguns relacionamentos ali com alguns diretores e consegui não a oportunidade de uma transferência, mas eu me desliguei da Volkswagen e consegui, na sequência, começar a trabalhar lá em São José dos Pinhais, né, uma região metropolitana ali de Curitiba. É um ambiente totalmente diferente, resolvi morar sozinho, né, uma mudança realmente radical de vida, em busca de um sonho, né, de realmente crescer profissionalmente, de continuar se qualificando, né, de sair dessa zona de conforto e realmente aí buscar cada vez mais. Sempre fui muito ambicioso profissionalmente, né, sempre quis galgar novas oportunidades e naquele momento fazia sentido aceitar esse desafio. Eu fui trabalhar na área de processos, trabalhei como analista e foi uma fase bem interessante, trabalhar numa empresa extremamente moderna, era o que tinha de mais moderno na época, né? Você, por exemplo, sai de uma empresa que estava instalada em Taubaté desde 1976 e vai para uma empresa que, em 2001, essa empresa tinha apenas 2 anos de operação no Brasil, né, com os equipamentos mais modernos. Então, foi de um aprendizado fantástico, mas ainda assim eu não fiquei tão quieto, ainda tinha aquele incômodo de realmente querer fazer um pouco mais. Alisson, você tocou num ponto aí, falando sobre que além do desafio, né, de mudar de emprego, de mudar desse novo desafio, você também teve que enfrentar morar sozinho. E como que você encarou essa experiência, né, de morar sozinho, de enfrentar um ambiente, vamos dizer, até que de certa forma hostil, uma cidade nova, com um emprego novo, um desafio novo, não sabendo. Eu sei que você é um cara que não gosta de frio, foi morar numa cidade ali próxima a Curitiba. Conta um pouquinho também dessa experiência. Vale o desafio encarar coisas que a gente, coisas que nos incomoda só pelo desafio? Como que foi isso? Gente, assim, eu tenho uma filosofia, né, que se a gente esperar a condição ideal para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer nada, né? Então, Curitiba é uma cidade que tem uma cultura, embora esteja no Brasil,
As pessoas têm uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Eu acredito, assim, pelo menos na minha humilde opinião, que o paulistano, o paulista, ele é um pouco mais acolhedor. O paranaense, ele é um pouco mais Mais reservado, o né? Paranaense. Eu Nossa, acredito que o paranaense é um pouco mais reservado. Então, assim, na questão de você desenvolver relacionamentos até de amizade, de você realmente ali, porque também a vida não é só trabalho, né? Você precisa ter uma qualidade de vida também. Então, foi realmente muito desafiador. Consegui fazer alguns amigos lá, tá? Mas realmente foi um ambiente totalmente diferente para mim. A questão do clima é algo que realmente me incomodou bastante. Curitiba, na época, era uma cidade muito fria, né? Você tinha aí um período aí de 3 meses, 3, 4 meses aí de bastante calor, e o restante do ano aí você tinha uma temperatura aí mais amena e pegando aí uns 5 meses, 6 meses de bastante frio aí, um frio mais intenso, né? Então, para mim, uma dificuldade grande, né? Naquele momento fazia realmente sentido, né? De aceitar o desafio, mesmo numa cidade mais gelada, se é que eu posso dizer, fazia parte do plano, né? Era realmente o que eu estava profissionalmente querendo naquele momento, e fomos com tudo. Foi uma época de bastante aprendizado, de descobrimento, uma cidade bacana para se conhecer, uma cidade muito boa para se morar, né? Uma qualidade de vida muito boa, muito legal, e gostei muito. Espero aí ter a oportunidade de visitar essa cidade aí numa outra ocasião. legal, legal. E só aproveitando aqui esse intervalinho aqui que a gente passou, pessoal, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, segue lá no Spotify, dá essa força pra gente, que a gente tá com uma audiência bem legal, mas você pode ajudar a gente a ir mais longe. Alisson, dando sequência, você passou por Curitiba e eu sei que você sempre foi um cara que não para quieto, um cara que está sempre buscando novos desafios, saindo ali. Eu sei que você passou um período ali mesmo na Audi. O que te fez querer mudar novamente? Porque ao longo desse podcast eu sei que nós vamos falar de várias trocas de trabalho, de várias trocas de postos de trabalho, mas assim, o que já você chegou ali na Audi, já começou a te incomodar e você falou, puxa, eu preciso achar algo novo para fazer? Eu sempre andei um pouco que na contramão, né, das demais pessoas. Era muito comum, no meu tempo ali mais austero ali da indústria, as pessoas que tinham longos anos ali, né, de uma determinada empresa. Eu estava numa vertente um pouco diferente, né? Estava num processo de busca de melhoria profissional, que a partir do momento que iam surgindo novos desafios, eu ia aceitando. Depois da Audi não foi diferente. Como você vai fazendo um bom relacionamento e dentro desse relacionamento alguns amigos vão mudando de profissão também, automaticamente os convites começam a surgir, né? E não foi diferente. Na Audi, um colega de trabalho, ele foi para uma empresa de São Paulo chamada Exatamaster. Essa empresa não existe mais hoje, tá? Ele foi numa posição gerencial e na sequência ele me convidou, disse que eu tinha um perfil para fazer parte do time dele, que gostava bastante do meu trabalho, do empenho. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, né, nas minhas atribuições, né? Além do fato de realmente gostar e sair da zona de... Eu sempre tive muito carinho pela indústria, né? Eu sempre tive alguma coisa querendo empreender, tá? Eu não sabia o que eu ia fazer. Sempre tive vontade de empreender, mas adorava a indústria. Isso começou quando? Essa vontade? Tava faltando a coragem aí, pelo jeito, mas esse sentimento surgiu a partir de quando? Eu acredito que por volta assim de 2010, eu comecei a ter muita vontade realmente de empreender, de ter o meu próprio negócio, de conduzir a minha empresa, me sentia preparado para isso, né? Uhum. Mas você sempre tem aquele impacto, você pensa que realmente tudo se resume a dinheiro, né? E não necessariamente é assim.
né? Nessa É, época mesmo que esse meu colega me convidou para trabalhar na Exata, eu realmente assim, fui com muita alegria, porque eu sou daquele tipo de profissional que, por exemplo, se precisar que seja varrido o chão, nós vamos varrer o chão, entendeu? Eu tenho esse perfil, acho que é um perfil mais hands-on mesmo, de trabalhar em equipe, se precisar sujar a mão, a gente vai. E ele me convidou para uma posição de supervisão, né? Já estava aí começando uma ascendente aí na minha carreira, né? Fazia bastante sentido a oportunidade. Fiquei mais um tempo em São Paulo, saí de Curitiba, fiquei em São Paulo. Nesse tempo, né, eu não me qualifiquei, tá? Eu não busquei aí algo que eu acredito bastante, que é qualificação acadêmica, né? nós vamos ter a Sim, oportunidade de entrar sim, nesse legal. assunto também. E foi uma passagem bacana, com boas lembranças também. Eu não tenho más lembranças das empresas que eu trabalhei, tá? Foram empresas assim, tem duas que eu tenho realmente um carinho muito especial, mas fui muito feliz nas escolhas que eu fiz, nas empresas que eu passei. Todas deixaram aí um legado bem interessante. Legal, Alice. Você vai falando isso, e eu também, de certa forma, mesmo que distante, a gente vai ir acompanhando, né? E tem um ponto na sua trajetória que me chama muito a atenção, e eu sinto, você fala pouco sobre isso, né? E com certeza é uma das coisas que eu mais admiro assim na sua trajetória, porque, se eu não me engano, você me corrija se eu tiver errado, mas, se eu não me engano, lá por volta de 2006, 2007, você saiu de uma multinacional, né? Você, com toda a sua graduação, com todo seu conhecimento mesmo, know-how, idioma fluente, né? E as coisas ali não estavam se encaixando em um determinado momento profissional da sua vida, e você aceitou trabalhar numa loja de imóveis, numa praça extremamente movimentada aqui da nossa cidade. E, cara, isso eu já comentei com você, eu acho que algumas vezes, já tive oportunidade, mas isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem na sua história. E é uma das coisas que me emociona de falar, porque é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, assim, de você. Ó. Eu falo, o olho até dá uma brilhada aqui. Porque, cara, eu acho que eu nunca teria tido aquela humildade que você teve de encarar, trabalhar numa loja de imóveis, na frente ali da loja mesmo, na praça movimentada, onde praticamente toda a cidade passa. Você, com toda a sua formação, ia lá, cara, e fazia aquilo com uma alegria. Quantas pessoas não chegaram para mim e falaram: meu, o Alisson está trabalhando lá, eu não lembro o nome da loja, era uma loja parecida com Marabras, com Columbo, sei lá qual que era a loja. E as pessoas falavam: cara, o Alisson está lá, tal, putz, ele fica chamando o cliente para a loja. Eu falei: cara, que foda esse negócio. Porque, assim, eu me conheço, e tá aí um negócio, eu já fiz muita coisa também, você sabe. Eu já fiz muita coisa, porque eu converso com o pessoal aí, tem gente que nem acredita muito nas minhas histórias. Mas tá aí um negócio, cara, que realmente eu não teria encarado. Conta essa história um pouquinho pra gente. Como que aconteceu? Por que você decidiu aceitar, sendo que você poderia simplesmente buscar coisas melhores pelo seu currículo, e mais ali em determinado ponto eu não sei realmente o que aconteceu. Conta essa história, porque essa história eu acho que da sua carreira, eu particularmente, é a coisa que eu acho mais legal, sabe? É uma Eu, coisa que eu tinha eu até, eu tinha, admiro muito. eu tinha até me esquecido dessa fase, sabe? Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa bacana aconteceu. Na vida da gente, a gente tem sempre altos e baixos. Isso aí faz parte, eu acho, do amadurecimento, do crescimento, não só acadêmico, mas profissional. E eu estava numa crescente até 2006, eu saí da Ford, né? E não estava fazendo sentido a operação para mim, e eu estava com uma carreira bem consolidada, com uma experiência muito bacana.
eu era objeto de desejo das empresas, eu sentia isso, né? Só que eu tinha esse sentimento e o mercado não tinha o mesmo sentimento que eu, né? Então eu saí dessa multinacional, né, que hoje já não está mais aqui no Brasil, pelo menos com relação à produção, né, e tive uma grande dificuldade de me recolocar no mercado, né? Por algum motivo, eu não estava conseguindo, não estava sendo mais atraente, né? E eu tinha convicção que eu saindo da Ford, o mercado ia me receber de braços abertos. E isso não aconteceu. E a gente realmente precisa se reinventar. Eu sempre acreditei que o maior ativo que a gente tem está na mente, né? O que você adquire de conhecimento é o teu maior patrimônio, né? Você pode voltar, assim, por exemplo, você construiu um império, né? Imagina o Luciano Hang, por exemplo, né? Ele construiu esse império, de repente, por algum motivo, ele quebrou. O conhecimento que ele tem, ele vai conseguir se reinventar, né? Ninguém tira isso de você. Nesse momento, eu fiquei, eu acho que é algo em torno de uns 7, 8 meses procurando emprego e sequer consegui entrevistas. Não acontecia, né? E na época, a minha namorada trabalhava nessa loja chamada Columbus, né? Não existe mais, né? Ela encerrou as operações. Ela chegou e falou assim, ó, por que você não vai ser vendedor, né? Pô, você gosta de se comunicar? Eu falei, pô, cara, por que não, né? A gente está aí tanto tempo aí aguardando uma oportunidade no mercado, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso voltar para o mercado. E entrei, voltei lá, comecei a vender os meus móveis, né? Foi uma fase bacana. Eu sempre, assim, nesse momento que eu comecei a entender, e eu acho que foi uma passagem extremamente interessante, obrigado por refrescar a minha memória, porque essa fase, eu acho que foi uma fase realmente de transição. Eu comecei a entender a importância das vendas em tudo, não só no ambiente corporativo, tá? Mas para tudo, tá? Para você se relacionar com as pessoas, para você estar conversando, para você tentar tentar discutir uma ideia. Então eu comecei a ver a importância de vendas. Infelizmente, parecia que era uma lição divina. Eu tive uma passagem muito curta, porque depois que eu comecei, parecia assim algo muito estranho. Eu acho que coisa de um mês e meio, apareceu uma multinacional espanhola e me convidou para voltar para a indústria, né? Mas foi um momento assim de muito orgulho, de se reinventar, né? De começar de novo. E tenho certeza aí que no decorrer da nosso bate-papo aí não foi a última vez que foi preciso se reinventar, não, tá? Tem mais história aí. Ô, Alisson, legal você contar isso aí pra gente, né? Essa história, essa experiência, né? Esse momento, como você falou. Às vezes a gente não valoriza, né? Esses altos e baixos que a gente tem e demora a entender, né? Às vezes você fala assim, você falou de justiça divina, né? Você tocou nesse ponto. Mas tudo tem um aprendizado, tudo tem uma lição. E pelo jeito as coisas começaram a andar depois desse acontecimento, né? Mas aí vamos andar um pouquinho na história. Como que você encontrou a oportunidade de sair da CLT e começar a empreender? Porque aí a gente já estava falando de quantos anos trabalhando na indústria, até você chegar ao momento que você falou assim, é agora que eu vou fazer um negócio para mim. Foram 25 anos, né? Foram 25 anos, depois de todas essas passagens aí, eu entrei no mercado de petróleo e gás, que eu acredito que foi o ápice da minha carreira. Realmente foi onde eu consegui desenvolver um nível de conhecimento gerencial relativamente bacana. Tive a oportunidade de conhecer outros países, fiz negócios com empresas do mundo todo. E em 2014, estava fazendo total sentido eu ter a minha própria empresa. Eu tinha um relacionamento muito forte na indústria de óleo e gás, não só no Brasil, mas fora também. Então eu resolvi aí começar uma operação de caldeiraria voltada para o mercado de petróleo, aproveitando
essa vibração fantástica, né? Nesse meio tempo aí que eu trabalhei na indústria de petróleo, eu consegui ficar fluente em inglês. Hoje eu me sinto muito confortável para fazer negociações aí na língua estrangeira, né? E me abriu bastante portas, até mesmo sendo empreendedor, né? Eu tenho muito respeito por aqueles empreendedores, principalmente o pessoal das startups, né? Que realmente alguns, tem um que eu sigo, acompanho bastante a trajetória dele, que é o Rafael Avelar, né? Que ele se diz um empreendedor na veia. Ele é um empreendedor que ele critica um pouco a carreira acadêmica. Ele acha, assim, né, na interpretação dele, ele acha que se você realmente tem vontade de empreender, você tem que largar os estudos e cair de cabeça na tua empresa, porque você vai contratando pessoas para fazer atuar em determinadas áreas que você não tem conhecimento. Eu respeitosamente discordo disso, tá? Eu acredito demais no conhecimento. Eu acho que a carreira acadêmica ela proporciona algumas vantagens competitivas para você, né? Eu acho que você sempre buscar o conhecimento é fantástico. E em 2014 eu comecei a minha caldeiraria, comecei a fazer uma pós-graduação em paralelo, porque eu sentia que era necessário ter uma experiência em finanças, né? Eu nunca tive a oportunidade de atuar na área de finanças nas empresas. Eu sentia que era um conhecimento que ia faltar para esse negócio, né? E foi uma ascensão meteórica, tá? Em 2014 era um período aí de muita prosperidade no segmento de petróleo e gás. Os negócios estavam acontecendo. Para você ter uma ideia, o primeiro pedido que nós recebemos, eu não tive tempo nem de constituir o CNPJ, né? Tamanho aí, volume de negócios que o mercado estava demandando. A gente tinha qualificação, tinha conhecimento, sabia como funcionava o mercado, e foi um crescimento meteórico aí. Foi quando tudo começou. Então foi fácil empreender no começo, então? Tem aquele ditado, né? Quanto maior a altura, maior o tombo também, né? A gente montou, assim, sempre prezei muito, né, por fazer um plano de negócios, por analisar bastante os riscos, tá? Apesar que naquela época eu arriscava muito mais do que hoje, mas eu planejei com muito carinho, né? A nossa empresa se chamava Polotex, uma empresa de caldeiraria, né? Caldeiraria média. E, infelizmente, a Lava Jato começou a apertar, né? A Operação Lava Jato começou a apertar bastante aí as empresas do segmento de petróleo e gás, e a gente estava fornecendo quase que exclusivamente para grande parte dessas empresas envolvidas nessa operação. E infelizmente, a operação, infelizmente para mim, tá? Não com relação ao combate à corrupção, mas para os nossos negócios, interferiu diretamente. As empresas começaram a quebrar de uma forma muito rápida, de uma forma muito instantânea, né? Começou uma empresa a entrar em recuperação judicial, na outra semana já entrava outra, e a gente totalmente aí imerso nesse mercado, sofremos aí demais, porque não tínhamos a mesma estrutura, não tínhamos o mesmo fluxo de caixa, e sofremos aí um revés muito grande. Foi uma fase muito difícil para a gente, porque interferiu não somente na minha vida profissional, mas interferiu também na minha vida pessoal. Entendi. Então, é o percalço, né, dos desafios, né, de empreender no nosso país, né, de largar o conforto de repente, de uma conforto entre aspas, né, mas a segurança de uma CLT, né, para você decidir arriscar realmente num negócio em que você acredite, num negócio que você se sinta preparado. E como você falou, você se sentia preparado, sentia que estava com o time certo, e alguns imprevistos acabaram acontecendo, né? Mas você tocou mais uma vez em um ponto que me chamou a atenção, e eu tenho uma pergunta para fazer. Do seu ponto de vista, de uma maneira geral, assim,
Qual que é a importância de construir parcerias nos negócios, de fazer o famoso network, né? Como você enxerga isso? Você como empreendedor, como esse cara entusiasta mesmo dos negócios, como você define a importância para atingir novos níveis dessa maneira? Eu não posso, assim, tentar apresentar a receita do bolo, tá? Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência e mostrar a importância dos relacionamentos no meu negócio, na minha redescoberta, na minha reinvenção, né? Porque eu passei por um processo de reinvenção. Desistir não era uma opção, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser um empreendedor, que eu ia cuidar dos meus negócios, né? E desistir não era uma opção. Infelizmente, essa decepção, ela afetou muito as minhas finanças, né? Eu tive que desfazer de alguns bens para poder voltar para o jogo, né? E graças ao relacionamento que eu desenvolvi ao longo da minha carreira profissional, é o que eu disse anteriormente, né? O maior ativo que você tem está na sua mente, né? Está no conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, está nos cursos que você está fazendo, está nos idiomas que você fala, e as pessoas não vão esquecer. Então, um colega, um parceiro de negócios, que eu tinha um relacionamento na época da Polotex, né, me convidou para fazer parte de um novo projeto, que foi quando eu conheci a indústria da franquia, né? E graças ao relacionamento, foi um momento realmente de redescoberta, de reinvenção, de começar a trilhar um outro caminho, né? Graças exclusivamente ao relacionamento. Hoje mesmo, você teve uma participação aí de uma reunião que nós fizemos no escritório, né? E eu até esqueci de comentar, né? Que o nosso parceiro Abílio, ele chegou na nossa rede de negócios através do Everton, e o Everton nem sabia disso, porque foi uma indicação de um outro empreendedor, né? Que o Everton nos indicou, e esse outro empreendedor nos indicou o Abílio. Então, olha só a cadeia de relacionamento, olha a quantidade de oportunidades que vão aparecendo, né, só pelo fato de você se relacionar com as pessoas. Mas não só de se relacionar, realmente de mostrar o valor, de mostrar o que você pode fazer dos seus conhecimentos, né, sem nenhum tipo de arrogância, mas mostrar realmente que você entende que existem problemas e você tem as soluções aí para apresentar, sempre com senso de urgência. Tá? Eu acho que o senso de urgência é algo que você acaba chamando a atenção das pessoas. É uma característica que eu recomendo, que vai trazer resultados para qualquer um que quer entrar no mundo do empreendedorismo. Muito bacana você trazer essa visão, né? Essa importância do network. E pegando um gancho nisso aí, Alisson, eu sempre te achei um cara ambicioso e por algumas vezes a gente divergiu nesse ponto, né? Para quem não sabe aqui, está nos ouvindo, além de ter meus negócios em paralelo, o Alisson é meu sócio, meu parceiro em muitos negócios. E apesar de sermos irmãos, nem sempre o relacionamento é esse mar de rosas que vocês estão vendo aqui, amistoso, nessa conversa, estamos aqui. Algumas vezes a gente discorda da forma que você quer conduzir as coisas. Eu sou um cara que eu me considero um pouco mais, como que eu posso dizer, mais conservador, e eu acho você um cara um pouco mais agressivo. E aí eu acredito que isso tem a ver com essa ambição que eu considero que você tenha. Frente a isso, quais são os principais desafios que essa mentalidade pode bloquear de construir coisas grandiosas? Eu não sei se ficou claro minha pergunta, mas assim, eu queria que você, de uma forma que você entenda como você enxerga um negócio, como isso pode te bloquear ou isso pode até realmente te impulsionar?
né, de construir coisas grandiosas. Como essa ambição te impulsiona, te bloqueia em determinada situação? É uma pergunta relativamente muito difícil de você responder, né? Porque, assim, como eu te falei, não existe uma receita de bolo, né? Às vezes, assim, por exemplo, eu não gosto muito de quando aparece um empreendedor dizendo, ah, não, siga esse caminho que vai dar certo, ou siga outro caminho. Eu acho que não necessariamente o que deu certo para um empreendedor vai dar certo para outro, né? Eu acho que vale a Isso pena eu você concordo com você. compartilhar as histórias, né? Tentar buscar realmente os cases de sucesso. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma apresentação para o cliente, eu gosto de entender um pouquinho do segmento dele, né? Então eu faço uma pesquisa, eu faço um benchmarking para entender como que os concorrentes deles estão posicionados no mercado. Eu acho que para a gente é a mesma forma. Eu acho muito difícil você. É óbvio, né? Todos nós temos defeitos, temos qualidades, né? Eu sou muito positivo, né? Às vezes positivo até demais. Eu sempre estou esperando o melhor e nem sempre esse melhor acontece, né? O que eu vejo hoje para os nossos negócios e vejo uma prosperidade chegando que é bem interessante assim, começamos um negócio do zero, né? Não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada para fazer. O que a gente teve que fazer? Tivemos que aprender a fazer tudo. Tivemos que aprender a fazer site, É, tivemos que aprender a hospedar um e-mail, porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma hospedagem, tivemos que aprender a fazer registro de marca, tivemos que aprender a fazer abertura de empresa sem ser contador, né? Então, tudo isso me daí recordo bem. foi uma fase realmente desafiadora, porque a gente queria fazer, né? É muito difícil a gente fazer uma provisão do que vai acontecer. Eu, particularmente, eu acredito que os negócios realmente vão destravar de uma maneira escalável mesmo, tá? Estamos numa vertente de crescimento fantástica. Estou muito satisfeito no momento que a gente vive. Fomos convidados aí para participar de um grande evento que vai haver ou em Taubaté ou em São José, agora no mês de setembro, né? Vamos estar lá expondo, mas por que tudo isso está acontecendo? Porque realmente nós estamos mostrando o nosso valor, nós estamos nos posicionando no mercado, né? E o que eu tenho percebido voltando até a falar um pouquinho da importância do relacionamento, né? Os clientes não só estão voltando, mas como estão trazendo outros, né? Então a nossa carteira ela começa a ficar numa crescente muito interessante. Ô, Vamos lá. Alisson, você mencionou anteriormente aqui no nosso papo que você dá muito valor para a questão dos estudos, né? É... Como que você encara isso? Eu sei que você está fazendo um mestrado, né? Depois até você fala aí em qual área, né? Você está se especializando. Mas assim, qual é a importância dos estudos? Porque assim, é o que você falou. Geralmente o empreendedor ele não se liga muito, não são todos, né? Mas a maioria é o que você falou ali, né? Vou contratar alguém que saiba para fazer. Por que você tem essa preocupação de estar sempre buscando o aprendizado? Para poder contribuir mais, né? Para a gente poder participar um pouco mais. Não necessariamente você vai ser um especialista, né? Se você, por exemplo, quer pegar uma questão tributária, por exemplo, é óbvio que eu não vou ter condição de discutir tecnicamente com um tributarista, né? Mas eu vou ter uma boa noção, uma ampla noção do que nós estamos falando. Por exemplo, né? Você tem na sua empresa uma equipe que chega para você, apresenta um projeto para que você saia do Simples Nacional e migre para o lucro real, né? Eu vou ter condição suficiente para chegar e debater o porquê que nós vamos fazer isso, né? Diferente de uma pessoa que não tem nem ideia de você tá no Simples Nacional e vai migrar para um lucro real, de repente para acreditar ICMS, para acreditar ter crédito de impostos, né? Então, assim, eu acredito que você, quanto mais conhecimento você busca, mais você consegue contribuir com a sua equipe, né? Atualmente eu faço mestrado em inovação e tecnologia na Unifesp, né, em São José dos Campos. Eu acredito muito que a inovação ela está ligada à competitividade global, né?
é algo que me preocupa demais, é o que a gente vai deixar de legado. Eu não quero simplesmente construir algo que vai se encerrar quando eu não estiver mais aqui, né. Eu gostaria de criar algo realmente para deixar um legado, para que essa empresa ela continue até quando eu não estiver mais. E para mim hoje, nada faz mais sentido do que ter uma empresa inovadora, tá, de estar sempre buscando novos negócios, entendendo quais são os problemas de mercado e apresentando soluções, de forma que você vá conseguir trazer, um faturamento para sua empresa, né. Eu acredito realmente no conhecimento, eu acho que quanto mais você se qualifica, você, consegue melhorar a sua qualidade de gestão, você consegue contribuir mais com a sua que o conhecimento, né, você vai conseguir contribuir demais com a sua equipe, né. Mais uma vez, nada contra esses empreendedores que acreditam realmente somente em focar nos negócios, mas eu respeitosamente discordo. Acho que você tem mais qualidade para fazer uma gestão, né? Eu acredito aí que você pode contribuir muito mais com a sua equipe quando se você tem aí um conhecimento um pouco mais amplo, não só nos negócios, mas aí nas novas nuances aí do mercado, as novas febres, está bem antenado aí às redes sociais, porque tem muita coisa nova chegando, o mercado está muito cíclico e a gente tem que estar sempre antenado aí para o novo. Legal, Alisson, legal você trazer essa visão aí sobre o ensino acadêmico, né, na vida do empreendedor. E assim, a gente está quase caminhando aqui para o nosso final do podcast. Uma dúvida que eu tenho, que realmente eu não sei. Você teve mentores ao longo da sua carreira? Como que você construiu o seu perfil? Você teve inspirações, livros que você tenha lido, alguma coisa que você segue? Como que é essa sua construção, a construção do seu perfil profissional, falando propriamente dito? Tem alguns livros, assim, que eu já li que realmente me inspiraram bastante, por exemplo, né, um autor que eu me inspiro bastante é Peter Drucker, né, e uma das frases de um livro que ele escreveu chamado Que Drucker faria, é que o propósito de qualquer negócio é o cliente, né. Então eu acho que isso é algo que realmente essa frase impactou demais da maneira que eu conduzo os negócios. Mas Não tem para nada. você, o cliente sempre tem razão? Não necessariamente que o cliente tem sempre razão, mas o meu propósito de resolver o problema do meu cliente é uma tratativa diferente, tá? Por mais que ele venha me pedir algo que não faça sentido, eu vou sentar, eu vou dar total atenção para ele para proporcionar a melhor solução possível, tá? O embate com o cliente é sempre uma relação muito difícil, tá? Você tem clientes que são mais exigentes, você tem clientes que são mais maleáveis, né? Eu, particularmente, eu gosto de negociar muito mais com os mais exigentes do que com os mais maleáveis. Geralmente é um ambiente muito mais desafiador, é muito mais interessante, tá? E não necessariamente que no final ele vai ficar 100% satisfeito, mas ele vai ter a certeza que você está ali por ele, que você vai tentar colocar todos os esforços para solucionar o problema dele. Então, assim, para mim, é uma coisa que eu percebo que faz muita diferença. É a atenção que eu tenho para com o meu cliente. Seja ele um cliente grande, seja ele um cliente pequeno, a atenção que eu tenho para com ele é sempre assim, com muito carinho, com muita presteza e com muita empatia. Muito bem, muito bem. Olha, como eu mencionei, a gente está chegando no final do nosso podcast aqui e realmente eu queria agradecer pelo papo, né? Apesar de ser meu irmão, tinha muita coisa aqui que eu realmente eu não sabia. Então a gente falou. Hoje a Giovana, infelizmente, não pôde participar da nossa conversa, né? Ela está lá se recuperando, meteu um atestadão de 40 dias, mas eu acho que no próximo episódio ela já deve estar de volta aqui com a gente. Então, pessoal, para quem ainda não segue, para quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá, segue a gente no Spotify,
A gente está sempre pensando aqui em vocês, como a gente pode trazer pessoas legais aqui para bater um papo, para dar insights mesmo sobre carreira. E, Alisson, eu quero realmente agradecer pelo papo. E conta para a gente aí, fala aí para a gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais, né? Como que as pessoas conseguem aí te achar, né? Seja no LinkedIn, no Instagram. Deixa aí seu recado, sua mensagem aí no final. LinkedIn, Alisson Jesus, tá? Alisson Jesus, vai me encontrar lá, não tem outro, só tem eu com essa alcunha. No Instagram está como Alisson Duque, tá? Alisson com 2 S, D-U-Q-U-E. Twitter, Alisson Duque também, tá? E se puder também seguir a nossa página, Duque Rocha Holding, tá? Nossa página corporativa, bastante coisa interessante, falando sobre franquias, falando sobre a importância de estar registrando sua marca. Vale a pena conhecer um pouquinho do que a gente faz e do nosso portfólio aí de soluções, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade, obrigado mesmo aí por permitir que eu contasse aí um pouquinho da minha história. Espero aí ter inspirado aí algumas pessoas e dizer que é importante acreditar em você, perseverar, sempre os desafios vão surgir, tá? Mas é aquilo que eu falei, o conhecimento, a sua experiência, isso ninguém tira de você e é o que vai te ajudar aí nas dificuldades do dia a dia. Joia, joia. Então, pessoal, esse foi mais um podcast, mais um episódio do Blow Your Mind. Lembrando que no próximo episódio a nossa querida Giovana está de volta. Pelo menos nós vamos buscá-la se precisar. Então, para você, mais uma vez, se inscreva no canal no YouTube, segue a gente no Spotify. Eu sou Adelson.duque, você me acha no Instagram, no Facebook. Eu uso mais o Instagram, então no Facebook você deixa ele meio de lado. E a gente se fala por lá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda lá na nossa caixinha. A gente está sempre abrindo a caixinha lá também. Segue também o Instagram do Blow Your Mind, que é byn.podcast. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.